Seja muito bem-vindo. Este é o canal Literatura Sem Fronteira e eu sou Antônio Panciarelli. O canal Literatura Sem Fronteiras, como você já sabe, dedica-se exclusivamente a falar de literatura e literatura de qualidade, e nós estamos aqui numa temporada dedicada à literatura japonesa. Você conhece os grandes escritores japoneses, já leu algum escritor japonês? Lembrando que os japoneses já acumulam 3 prêmios Nobel de Literatura, perdão, 3 prêmios Nobel de Literatura. Meu amigo, a gente morre de inveja disso. E nós estamos, então, dedicando essa temporada aos ganhadores do Prêmio Nobel. Nós já falamos aqui do Kazuo Ishiguro, um escritor nipo-britânico, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Depois nós falamos de Kenzaburo Oe. Na semana passada nós falamos de Kenzaburo Oe. Já leu Kenzaburo Oe? Tem lá uma videoaula bonitinha, se você quiser recuperar essa videoaula e conhecer esse importante autor japonês da Vivo, que atualmente mora em Tóquio. Tá lá bonitinho, é só você entrar na área de busca do youtube.com, digitar o meu nome, que é Antônio Panciarelli, com 2 L's no final, ou digitar o nome canal Literatura Sem Fronteiras, que você recupera essa videoaula. E hoje então nós vamos falar do terceiro escritor japonês, que foi o primeiro ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Ele ganhou o prêmio em 1968, que é este autor aqui, Yasunari Kawabata. Você já ouviu falar de Yasunari Kawabata? Um nome difícil de pronunciar, mas ele é um autor muito querido, muito admirado, tanto no Japão, como na Europa e nos Estados Unidos, não muito conhecido no Brasil, mas eu pretendo apresentar, se você ainda não o conhece, e trocar uma ideia, bater uma bola, se você, assim como eu, é um admirador da literatura de Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata nasceu no Japão no último ano do século XIX, 1899. Em 1972, ele cometeu suicídio. Então, estamos completando agora, no dia 16 de abril de 1972, para ser mais específico. Então, semana passada fez 50 anos da morte de Kawabata. Ele deixou como legado uma produção literária muito grande, vários romances. Ele tinha uma formação acadêmica em literatura, foi criador de um grupo japonês que editou uma revista de literatura, onde ele rompe com o tradicionalismo japonês nessa arte e se aproxima dos surrealistas europeus. Então, ele tem uma aproximação muito grande, dada a sua formação acadêmica e ao seu interesse por literatura surrealista dos europeus. Então é sobre esse autor especificamente que a gente vai trocar uma ideia, que a gente vai bater um papo. E eu escolhi, para falar mais a miúde, mais detalhadamente com vocês, eu escolhi uma novela dele. Eu escolhi uma novela chamada A Casa das Belas Adormecidas. E aí você pode me perguntar qual a diferença entre um romance e uma novela, professor. É óbvio que quando nós falamos em novela, nós não estamos nos referindo a telenovela, não é isso. Novela é um gênero literário que é um pouco maior que contos, não é? Mas é menor e tem menos personagens, menos relações que se entrelaçam. Então, quando é uma história mais curta, que tem apenas um centro de discussão, poucos personagens, nós chamamos na crítica literária de novela. O romance já é uma narrativa maior, uma narrativa com mais personagens, com histórias principais e histórias secundárias, e a novela limita-se então a contar uma história de um ou alguns personagens, mas dentro de um único núcleo. Então, eu escolhi a novela A Casa das Belas Adormecidas, que nós vamos conversar mais detalhadamente nesta videoaula de hoje. Lembrando então que se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se você está chegando agora, eu ia pedir a gentileza então de se inscrever no canal Literatura Sem Fronteiras. Aí abaixo tem um botãozinho chamado inscrever-se. Se você clicar nesse botão,
você automaticamente está inscrito no nosso canal, e ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar esse sininho, então, toda vez que nós postarmos uma videoaula nova aqui, você será lembrado. As videoaulas aqui elas sobem para o YouTube sempre às segundas-feiras, a partir das 14 horas, e nós tentamos então fazer temporadas onde nós tentamos abarcar autores ou literatura que tenham algo em comum. Então, esta temporada que hoje nós vamos para o terceiro autor, o terceiro ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, o Kawabata, mas nós já fizemos aqui uma temporada sobre autores africanos de língua oficial portuguesa. Nós falamos de 4 autores africanos, nós falamos de Mia Couto, Pepetela, Ondiak, Paulino Chiziane, está lá a temporada bonitinha. Nós temos uma temporada também onde nós falamos dos escritores latino-americanos que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Foram 6, mas nós abordamos aqui no Literatura Sem Fronteiras 4 autores, 2 poetas, 2 romancistas, Pablo Neruda e Otávio Paz, os 2 poetas, Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa, os 2 romancistas. Essa temporada está lá bonitinha. Que é outra temporada para você maratonar. Perdão. Tem uma outra temporada lá, se você quiser maratonar, sobre autores europeus, grandes autores europeus. E aí nós falamos de 5 feras. Nós começamos falando do irlandês James Joyce, autor de Ulisses que fez 100 anos agora de sua publicação, foi publicado em 1921, acabou de completar 100 anos, um dos romances mais falados, mais discutidos no mundo. Entretanto, não muito lido, um livro difícil, onde eu procurei ser bastante didático. Essa aula está lá bonitinha. Depois nós falamos da escritora franco-belga Marguerite Yourcenar, uma mulher adiante do seu tempo, uma libertária. Nós escolhemos 2 romances dela, onde nós discutimos aqui, que foi A Obra em Negro e o mais famoso, Memórias de Adriano. Depois eu falei do alemão, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Thomas Mann, autor de A Montanha Mágica, A Morte em Veneza. Depois nós falamos do autor euroasiático turco Orhan Pamuk, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura também. Orhan Pamuk é um autor que traz para os seus romances uma discussão sobre como a Turquia se divide entre a modernidade europeia e a tradição islâmica. Nós falamos 2 grandes romances do Orhan Pamuk, que foi Neve e Meu Nome é Vermelho. Depois nós falamos de Umberto Eco, o semiólogo e escritor, autor de um grande best-seller, que é O Nome da Rosa, que foi Umberto Eco. Então, essas temporadas são todas bonitinhas no canal Literatura Sem Fronteiras. Você pode recuperá-las tranquilamente. É só você entrar no nosso canal, digitar o meu nome ou o nome do canal Literatura Sem Fronteiras na área de busca e você vai recuperar. Também tem lá aula sobre Dostoiévski, sobre Alberto Camus, sobre Ítalo Calvino, sobre João Guimarães Rosa, sobre Antônio Lobo Antunes, José Saramago. Tem uma série de videoaulas que eu já gravei nesses 1 ano e meio que nós estamos trabalhando aqui na plataforma YouTube e que sempre foi dedicada, então, à literatura e à literatura de qualidade. Tranquilo? Está com tempo? Está comigo? Vamos, então, falar desse importante autor japonês, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1968, Yasunari Kawabata. Yokozo Minasan. Escritor japonês Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata, Prêmio Nobel de Literatura de 1968 e um dos mais importantes romancistas japoneses do século XX. Kawabata nasceu no dia 11 de junho de 1899, no último ano do século XIX, na cidade de Osaka, no Japão, e ele faleceu no dia 16 de abril de 1972, completou-se agora 50 anos da morte de Yasunari, e ele cometeu suicídio. Parece que ele estava numa crise depressiva, e ele cometeu suicídio 2 anos após o seu amigo, com quem ele trocava muitas cartas, que era Yukio Mishima, ter cometido suicídio também em 1970, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa relação do Kawabata com o Mishima. Bom, ele era filho de médicos e ficou órfão de pais muito cedo. Ele tinha 4 anos de idade quando os pais faleceram e ele acabou sendo criado pelos avós paternos.
e depois, quando ele era adolescente, também perdeu os avós paternos, foi morar com uma tia, ou seja, teve uma infância bastante atribulada, e ele ingressa aos 21 anos na Universidade Imperial de Tóquio. Ele foi fazer graduação e depois ele fez pós-graduação na área de literatura. Em 1921, ele fundou uma revista que se chamava Pensamento Novo e também um movimento literário que chamava-se Sensações Literárias. Nessa época, Kawabata descobre a literatura surrealista francesa, que deu movimento, criou-se depois um movimento surrealista na Europa, capitaneado por André Breton. Se você é nosso espectador assíduo aqui e assistiu às aulas em que eu falei de Otávio Paz, dos poetas Otávio Paz e Pablo Neruda, eu falo bastante do movimento surrealista, da qual Otávio Paz e Pablo Neruda também participaram. E Kawabata é um entusiasta, então, do movimento surrealista, que ele vai trazer para esse movimento que ele criou, cujo nome em japonês eu vou atrever a me dizer, mas não sei se a pronúncia está certa, era Shinkankarua, sensações literárias, então, onde ele enveredava por essa trilha dos surrealistas. No início da carreira de escritor, Kawabata escrevia narrativas curtas, né? Contos que foram denominados Tanagokoro, que eram contos da palma da mão. Né? Um gênero literário assim, muito praticado por Kawabata no início da sua carreira. E o primeiro romance de fôlego, né, que depois foi publicado na Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil, chama-se O País das Neves, foi publicado em 1937, no Japão, e ele vai narrar a história de amor de um homem, um profissional liberal lá de Tóquio, e uma geisha. Esta vai ser, assim, uma espécie de trilha na qual Kawabata vai enveredar, depois quando ele se torna maduro, seus livros se tornam reconhecidos, que histórias que envolvem, então, homem e mulher, dominador e dominado, profissionais liberais e geishas, homens e prostitutas. Ele vai muito nesta toada e tem uma narrativa, do meu ponto de vista, quando eu descobri a leitura de Yasunari, é uma prosa poética, vamos assim, assim como os origamis, o teatro kabuki, que exigem paciência e que exigem habilidade. Kawabata vai trabalhar as palavras, vai trabalhar a sua escrita nessa linha de delicadeza. Se eu pudesse definir em uma palavra a literatura de Kawabata, eu diria que é delicadeza, né? Trabalhar as palavras como se trabalha a construção de um origami, por exemplo. Bom, falando então no movimento surrealista, para que você possa relembrar e depois recuperar as aulas onde eu falo desse movimento em Otávio Paz, e Pablo Neruda, dois latino-americanos que também ganharam o Nobel de Literatura. Essa aula está disponível aqui na plataforma do YouTube. É um movimento que foi capitaneado pelo francês André Breton. E o que fala, então, o movimento surrealista, professor? É um movimento que nasceu na França, particularmente em 1920, e hoje, quando se fala em surrealismo, as pessoas automaticamente pensam nas artes plásticas, né? Salvador Dalí, um dos expoentes do surrealismo, Pablo Picasso, mas o surrealismo também está ligado à literatura. Mas, como eu disse aqui em aulas passadas, a literatura é uma espécie de esponja, né? Ela vai buscar em todos os recantos, em todos os setores aí, movimentos e conteúdos que ela acaba incorporando na escrita. Se a gente fala em pós-modernismo, por exemplo,
imediatamente remete-se à arquitetura, né? Arquitetura pós-moderna, por exemplo. É, mas o pós-modernismo também tá na literatura. Quem tem uma escrita contemporânea pós-moderna, por exemplo, é o escritor português Antônio Lobo Antunes, que também tem uma aula minha lá na plataforma, no canal Literatura Sem Fronteiras. Então, mas como eu disse, o surrealismo é adaptado e é trazido para a literatura, capitaneado por André Breton, e ele é uma das características do surrealismo na literatura, a expressão espontânea e automática, comandada por impulsos do subconsciente, e pode-se definir que ela está então acima do realismo, né? O que sobressalta o realismo, o que vem acima então seria o surrealismo. O criador, André Breton, foi criador também do manifesto surrealista. Então, é nesta toada que Kawabata, no início da sua carreira, vai tocar a sua escrita, a sua fina narrativa, e as principais obras dele, então, cronologicamente falando, nós podemos definir assim. Em 1926, ele lança A Dançarina de Izu, depois, em 1930, A Gangue Escarlate, em 1937, O País das Neves, em 1954, Nuvem de Pássaros Brancos, em 1961, A Casa das Belas Adormecidas, que eu escolhi para a gente trocar uma ideia, bater uma bola aqui. Depois, em 1962, Kyoto, em 1964, A Beleza e a Tristeza. Depois, uma publicação póstuma, que era a correspondência entre Kawabata e Ukio Mishima. Um aspecto bastante importante também para se conhecer. Eles tinham muito em comum. Mishima considerava Kawabata uma espécie de mestre, né? Kawabata já era considerado, né? Já era reconhecido no universo literário, tanto no Japão como na Europa, como um grande escritor, né? Porque ele recebe o Nobel de Literatura em 68, e o Mishima estava começando. Né? Então, esse livro de correspondência, essa publicação que foi feita póstumamente, é muito interessante, eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente. E então, nós vamos falar um pouco aqui sobre A Casa das Belas Adormecidas, como eu disse, de 1961, aqui no Brasil. O Kawabata é publicado, peraí que me deu um branco aqui, pela Estação Liberdade. Estação Liberdade, eu acho que os livros dele ainda estão em catálogo. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição que tem 124 páginas, é um livro pequenininho que você lê de uma enfiada só. E se você não encontrar em livrarias, não tiver um catálogo e livros novos estão muito caros no Brasil, eu aconselho que você procure, então, em sebos. Em sebos, com certeza, você vai encontrar facilmente os livros do Kawabata. Bom, e o que fala A Casa das Belas Adormecidas, professor? Como eu disse, é um livro de 1961 e esse não é um romance, ele é uma novela, como eu disse anteriormente, né? Uma novela é uma narrativa mais enxuta, maior que o conto, menor que o romance, geralmente é um núcleo só, né, onde se passa a história, um narrador, um personagem central, uma única trama, ao contrário de um romance que já é uma trama mais elaborada, que pode ter uma narrativa principal, uma trama principal, outras secundárias, vários personagens. Então a novela, atenção, não confundir com telenovela, que é outro departamento, a novela A Casa das Belas Adormecidas, ela vai contar a história então de Eguchi. Eguchi é um homem de meia idade, ele tem 67 anos, casado, pai de 3 filhas que já são adultas, já se casaram, tocam a vida dela lá, e ele é um homem que, diz assim, ficou solitário. E o Eguchi recebe uma dica de um amigo para conhecer uma hospedaria que havia na periferia da cidade, mas que era uma hospedaria muito particular, né? Então o Eguchi ligou, marcou uma hora, foi recebido por uma senhora na porta, ele entra na casa, ela lhe serve um chá de excelente qualidade, e
É efetivamente uma casa de prostituição, mas é uma casa de prostituição especializada, vamos dizer assim, é um nicho para homens da terceira idade, para homens que são impotentes ou que já perdeu a sua capacidade de ereção e de vitalidade. E há um detalhe, né? As garotas nessa casa, garotas jovens, elas estão dormindo. Então, Eguchi vai pagar para dormir ao lado de uma moça que está dormindo profundamente, cujo sono foi provocado pela ingestão de soníferos. Então a senhora lá, né, que é uma espécie de cortesã, né, que cuida das garotas, ela dá uma dose de sonífero para essas garotas um pouco antes do cliente chegar. Quando o cliente chega, ele recebe a chave do quarto onde está a moça. É um quarto totalmente vedado, cheio de cortinas de veludo, etc. Não tem janelas nem nada. E ele tem o direito de passar a noite ao lado dessa moça. Mas ele não pode consumar o ato sexual. Né? Ele está ali apenas para admirar a beleza, para passar a mão, para tocar nessa menina, que a moça, que a cafetina, vamos dizer assim, garante que ela não vai acordar durante a noite, porque ela recebeu uma dose de sonífero suficiente para que ela só acorde no dia seguinte, e ele então pode passar a mão, pode dormir ao lado dessa moça que está nua, que geralmente eram moças virgens, e o Eguchi então acaba encontrando ali, vamos dizer assim, uma espécie de refúgio, uma espécie de local onde ele podia recarregar suas baterias e ter os seus sonhos eróticos. O Eguchi é um ser misógino, ele acredita que as mulheres estão ali para servir os homens e que aquelas moças estão ali exatamente para causar essa sensação, né, vamos dizer assim, uma espécie de fonte da juventude, que ele pode passar a mão, em algumas ele tenta abrir os lábios, roça os dedos, toca os pés, se aconchega. E detalhe, a senhora coloca ao lado da cabeceira, do lado onde o Eguchi vai ficar, um copo d'água e 2 comprimidos, 2 soníferos também, para que ele também durma. Não tão potente quanto o da moça, mas que pode lhe dar uma noite de sono. E ela recomenda, então, que ele tome os soníferos, durma ali aconchegado, né? Durma assim de conchinha com a garota, no dia seguinte vá à vida. No dia seguinte, inclusive, ela bate na porta do quarto para acordar o Eguchi, oferece um café da manhã e depois cada um vai cuidar da sua vida. O Eguchi acaba ficando viciado nessa situação, ele acaba voltando diversas vezes, né? Ele telefona e diz que está indo lá para a casa da moça. Numa segunda noite, ele já encontra uma outra moça, diferente daquela da primeira noite. Ele tem dúvidas, ele pede uma bebida forte para a senhora fala que não fornece, a casa tem regras rígidas, ele pergunta sobre os outros clientes, ela também diz que não pode falar nada, ou seja, o segredo é a alma do negócio, eles têm um código de ética bastante rígido a esse respeito, e a história então vai nessa toada que é o que se pode, né, inferir nessa uma narrativa em terceira pessoa, um narrador onisciente que está colado ali no Eguchi, e ele vai desfiando as sensações do Eguchi. O Eguchi às vezes tem vontade de consumar o ato sexual, e ele pensa assim, bom, se eu quebrar as regras da casa e consumar o ato sexual, não vai acontecer nada, ela nem vai saber que eu tive aqui, eu vou embora antes dela despertar também, então ele pensa nisso, tenta fazer, depois ele recua, e ele fica à noite, assim, às vezes ele tenta não tomar os comprimidos para passar a noite acordado, ele tenta ver as reações, que às vezes as reações da moça dormindo, né, reações automáticas que ela tem, olha, ela empurra a coberta para lá porque ela está sentindo frio, ela puxa a coberta para cá porque ela está ou ao contrário, ela empurra a coberta porque ela está sentindo calor, ela puxa a coberta porque ela está sentindo frio, o Eguchi fica ali no entorno, como se fosse uma abelha no entorno da flor, ele passa a mão, puxa o joelho dela, olha a sola do pé, vê se ela tem bons dentes, mexe no cabelo para saber se o cabelo está limpinho, se ela usou shampoo, essas coisas, até que chega um momento que ele resolve tomar o comprimido e dormir. E no dia seguinte, então, repete-se a história, ele toma um café da manhã e vai embora. Depois, num determinado momento da história,
Um dos clientes falece na casa, né, ele fica se sabendo a boca miúda que um dos clientes morreu, teve um infarto, e para que a situação não vazasse para a polícia, as pessoas dessa casa de tolerância tiram esse homem morto e levam para um albergue. Eles têm, parece que é uma organização que também tem um albergue ali ao lado, elas levam ele para esse albergue para dizer que ele morreu do coração lá. O Eguchi fica sabendo, então ele fica curioso, quer informações, fica pressionando a senhora lá que cuida das meninas, mas a senhora é um túmulo, ela não diz absolutamente nada que possa comprometer. Em determinado momento ela fala, olha, é o meu patrão, só que só cumpro ordens, nós não vamos dizer nada para o senhor também não ser prejudicado, etc, etc e tal. Bom, o que se infere nessa narrativa, um tanto quanto estranha, no primeiro momento você pode achar que o Eguchi é um porco chauvinista, né? Quer se aproveitar das moçoilas, mas também, que história é essa, né? De ter uma casa de tolerância onde uma senhora dá sonífero para as moças, para induzir o sono para as moças, e coloca elas peladinhas lá na cama para o cliente ficar passando a mão. No momento, numa determinada da história, uma das moças que está lá à disposição do Eguchi é uma ninfeta de 16 anos, então isso poderia remeter a uma história da pedofilia, sabe que Eguchi é pedófilo também, e nos remete às Lolitas de Nabokov, mas é uma narrativa bastante singular, né? Fora essa história assim, de julgamentos morais que se faça, o narrador não faz nenhum julgamento moral da personagem, lá do nosso protagonista, é quase que uma questão fisiológica, ele vai lá para satisfazer um desejo incontido, ele vai lá para se sentir jovem, ele vai lá para beber na fonte da juventude das meninas, das ninfetas que estão lá dormindo, e pronto, é uma relação. É uma relação comercial, como se ele tivesse ido a um prostíbulo qualquer e tivesse pago lá pela hora da prostituta e pronto. Não há o julgamento moral, não há o politicamente correto, quando Kawabata escreveu esse livro. Isso não existia ainda, mas não há nenhuma forma de julgar. E aí cabe ao receptor. Né? Se você está lendo o livro, você pode achar que a narrativa é estranha, como eu achei no primeiro momento, quando eu comecei a ler. Depois você esquece disso, você se envolve na narrativa, que é uma narrativa bastante pormenorizada. Eu diria até que ele tenta passar a questão sensorial, né? Quando o Eguchi está na cama com a ninfeta, que ele senta, sentir assim, os pelinhos dela eriçando no corpo, quando ele passa a mão, ele sente a respiração dela, ele fica observando se ela ronca ou se é apenas a respiração natural de uma jovem que está dormindo, se ele afasta a coberta, se ela sente frio, se ele coloca a coberta, se ela sente calor, se ela repele o contato com o corpo dele, ou se ela resolve aceitar dormir de conchinha com ele. Então, há passagens do livro que remetem, então, realmente à questão sensorial. É quase que uma sensação sensorial que você tem a descrição e a narrativa pormenorizada desse narrador que vai nos contando essa história de como que um senhor de 67 anos, né, se sente sozinho à noite no quarto com uma ninfeta que está dormindo nua na cama ao lado dele e sobre quem ele tem o poder, né? Ele tem o poder, inclusive, se ele quiser estuprá-la, ela está ali à disposição dele, ele vai infringir as normas da casa, mas não vai acontecer praticamente nada com ele. É isso que ele pensa. Tá? Então, é uma narrativa que às vezes pode nos remeter a um julgamento moral ou não. Né? Aí cabe ao receptor, cabe a você, prezado e solerte espectador, saber se há um julgamento moral ou não desse livro. Bom, este então é o primeiro livro do Yasunari Kawabata, A Casa das Belas Adormecidas, de 1961. É uma novela pequena, como eu disse, você lê de uma enfiada só. E pode, se você não conhece ainda a obra dele, quiser se iniciar, eu recomendo que você faça, então, por aqui, eu recomendo vivamente que você coloque esse livrinho aí na lista dos livros que você precisa ler antes de morrer. Tranquilo até aqui? Vamos continuar? Estamos de volta aqui.
Então, estamos de volta aqui para concluir a nossa videoaula de hoje falando sobre o autor japonês Yasunari Kawabata, Prêmio Nobel de Literatura de 1968, um dos mais importantes autores japoneses do século XX. E outro livro que eu recomendo, se você tiver interesse e quiser ler, que complementa então a leitura da obra ficcional do Kawabata, é a correspondência entre ele e o outro escritor japonês, Yukio Mishima. Já ouviu falar de Yukio Mishima? Então, Yukio Mishima é um autor bastante importante, bastante polêmico. Depois nós vamos ter uma aula aqui exclusiva sobre Mishima. Mishima era um jovem na época e ele se correspondeu com o Kawabata num período bastante longo. Foi de 1945 até 1970, ou seja, foram 25 anos de correspondência entre os dois, em que eles trocam ideias, confrontam posições políticas. O Mishima era extremamente conservador, o Kawabata também era, mas não a ponto que chegava o Mishima. Eles confrontam posições políticas sobre os acontecimentos históricos do Japão, Segunda Guerra, a ocupação norte-americana, as Olimpíadas de Tóquio de 1964 e em 1970 o Mishima comete suicídio e 2 anos depois o Kawabata também. Esse livro é um livro bastante interessante, se você quiser conhecer um pouco mais e de quebra ainda você fica sabendo sobre o Yukio Mishima. O Yukio Mishima ele é um escritor maldito, né, considerado um escritor maldito, e foi publicado pela Estação Liberdade em 2019, e eu recomendo então vivamente que, se você quiser e puder, leia a correspondência entre Yasunari Kawabata e Yukio Mishima. Tranquilo até aqui? Bom, se você chegou até aqui agora e não se inscreveu aí no nosso canal, quero lembrá-lo, então, tem um botãozinho de inscreva-se embaixo, basta você carregar nesse botãozinho que você automaticamente está inscrito no canal Literatura Sem Fronteiras. Ao lado tem uma campana, um sininho que, se você acionar toda vez que nós postarmos uma videoaula, subimos uma videoaula aqui no YouTube, o que acontece sempre às segundas-feiras a partir das 14 horas, você será lembrado e assim você não perde pitada. E nesse momento, então, é aquele momento da aula em que eu tento fazer um link entre literatura e cinema, literatura de qualidade, cinema de qualidade e literatura. E eu vou recomendar hoje para você apenas um filme, mas é um filme bastante interessante. Eu gostei muito, é um filme recente, é um filme de 2019, olha só. É um filme do Butão. E como todo mundo sabe, o Butão é o país mais feliz do mundo. E esse filme é uma coprodução entre China e o Butão, inclusive foi o candidato do Butão ao Oscar de melhor filme estrangeiro do ano passado, não levou, mas isso não desmerece nada o filme. Eu gostei muito do filme, é um filme muito interessante que se chama A Felicidade das Pequenas Coisas. É um filme, como eu disse, uma coprodução China-Butão, dirigido por, vamos lá ver se eu acerto a pronúncia, Pao Shoining Dorji. Pao Shoining Dorji. E sobre o que fala esse filme, professor? Lembra que eu falei da história da delicadeza, né? A delicadeza do origami, a delicadeza do teatro kabuki. Esse filme também é sobre a delicadeza. Ele vai contar a história de um jovem professor, é um jovem roqueiro, cujo objetivo na vida é conseguir um visto para emigrar para a Austrália, quando ele quer desenvolver sua carreira de cantor de rock, e ele, enquanto isso, ele está se concluindo a graduação dele na licenciatura, né? Ele é professor, e como ele não é assim, um professor muito dedicado, ele tem um contrato de 5 anos com o governo para dar aulas, ele já está no 4º ano, é o último ano dele, e o governo resolve então dar uma espécie de punição para ele. Ele vai ter que lecionar na aldeia mais longe, eles chamam assim, a escola mais longe, distante do mundo. É uma aldeia que tem cerca de 56 habitantes, que fica bem no alto lá da região do Botão. Para chegar até essa aldeia, ele tem que ir de ônibus até um determinado momento, depois os guias vão buscá-los e eles fazem uma caminhada montanha acima que dura 6 dias. Então imagine como essa aldeia é isolada, e para desespero desse jovem professor,
A aldeia não tem nada, não tem luz elétrica, consequentemente não tem internet, e o homem fica desesperado, porque ele é fissurado lá em ouvir lá as playlists dele, está sempre com o fone de ouvido na orelha, e quando ele chega lá para carregar o celular não tem eletricidade, e ele não quer, ele odeia o lugar, né? Ele quer voltar rapidamente para a civilização, para ir para a Austrália. Então, é essa história, que a gente já sabe do que vai dar, né? Uma fábula moral, né? De que a felicidade pode estar no campo, pode estar numa aldeia com 56 habitantes, que, como todo botão, são compostos de pessoas muito felizes, crianças muito felizes, o pessoal da aldeia muito receptivo, fazer uma comitiva, vão todos os 56 moradores, imagina, até a porta da cidade para receber o professor de maus modos, chega lá já meio muito cansado, porque teve que fazer uma jornada, uma caminhada de 6 dias lá subindo montanha acima, mas o filme, então, depois tem a história da redenção, aquela história bonita, etc, etc, etc. Mas assim, mas é um filme piegas. No primeiro momento você pode achar que é um filme piegas, mas é um filme muito bonito, é um filme de delicadeza, então esqueça a história da pieguice, esqueça a história da fábula, né, de que a felicidade pode estar longe da internet, e não deixe de assistir. Eu acho que, não sei se está em cartaz nos cinemas ainda, acho que não, mas você encontra na plataforma, eu assisti através de uma plataforma de streaming, é fácil de conseguir. Eu recomendo, então, o filme A Felicidade das Pequenas Coisas, um drama, coprodução China-Butão. Tranquilo até aqui? Então é aquele momentozinho que eu peço que você vá lá agora e dê um joinha para a gente tocar esse trabalho, continuar esse trabalho. Se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora, deixa um comentáriozinho de se você já leu Yusunari Kawabata, se você não leu ainda, se você conhece, se você não conhece, se você concorda comigo ou nem por isso. Esses comentários são bastante importantes, porque me dá um feedback para saber se eu não estou aqui pregando ao vento, né? Pregando ao léu, se as aulas são interessantes, se alguém se interessa por isso ou não. E vai passar aqui também o meu e-mail, né, professorpantiarelli@gmail.com. Se você é um daqueles que, como eu, ainda escreve e-mail, manda um e-mail para mim. Você pode, inclusive, fazer uma sugestão, né, autores ou temas que nós não abordamos aqui. A gente tem o máximo prazer em responder todos os e-mails, eu respondo todos os e-mails que eu recebo. Se você tiver uma sugestão, ela é muito bem-vinda. O único senão que o canal Literatura Sem Fronteiras faz é quanto a livros de autoajuda. Por razões óbvias, a gente não perde tempo falando em bobagem aqui, e também não acredito que você vai mandar um e-mail para mim pedindo para eu falar de autoajuda, não é mesmo? Mas fica só o senão registrado aqui. Também tem aqui embaixo um caminhozinho, um link para a plataforma apoia-se.com, financiamento coletivo, né? Velha e boa vaquinha. Eu abri esse financiamento coletivo aí, essa vaquinha para comprar equipamentos, melhorar a qualidade do canal aqui, uma iluminação, uma câmera digital. Se você puder e quiser colaborar conosco, a gente não fica chateado. E eu volto na próxima semana, então, para concluir a literatura japonesa de qualidade. Nós já falamos dos 3 prêmios Nobel, e eu não podia deixar de concluir essa temporada, que também já vai servir de início para a próxima temporada, onde eu vou falar de autores malditos. Depois vamos explicar direitinho o que é esta alcunha de autores malditos, e eu vou começar com Yukio Mishima, um autor considerado maldito, uma figura polêmica, mas dono de uma escrita refinadíssima. Como eu disse, ele foi discípulo de Kawabata, se corresponderam durante 25 anos, tem uma história muito particular, muito interessante. Então, se você quiser conhecer ou rever a obra de Yukio Mishima, segunda-feira, sem falta, lá em casa, onde nós vamos falar sobre ele, fechando o ciclo, fechando essa temporada de autores japoneses e abrindo aí uma nova temporada para o mês de maio, falando de autores malditos. Eu vou falar, então, de alguns autores considerados malditos, como Edgar Allan Poe, Yukio Mishima, Rimbaud, Hilda Hilst. Então, não perca. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha pra gente. E até a próxima semana. Arigato, sayonara.